Segundo o Glauber, o próprio intelectual do mundo subdesenvolvido, ele tende à alienação, ele já tem uma atitude de querer se aproximar do colonizador. Então, grande parte do problema é a falta de consciência e de método para se fazer uma arte revolucionária, realmente revolucionária, segundo o Glauber. E todo o começo do texto vai ser um diagnóstico dessa questão e como que o cinema novo vem com uma grande inovação nesse sentido e como uma solução. Ele vai dizer que a luta dos cineastas independentes é uma luta internacional, que constitui uma revolução cinematográfica. Por causa do problema da distribuição. Ainda que a distribuição não seja americana, ou ela vai ser influenciada por uma corporação americana, ou ela vai ficar condicionada a passar filmes americanos. Então a distribuição para o Rocha era uma questão fundamental. Sem distribuição, o cinema ele é impotente, de certa forma. Ele não atinge o público que ele precisa atingir. Ele vai propor até uma internacional cinematográfica para lidar com essa questão. Mas vamos ao texto. A primeira passagem que eu considero importante é a seguinte, mais importante, né? Você pode ler, como eu disse, o texto inteiro aí através do link na descrição. Enquanto a América Latina lamenta suas misérias gerais, o interlocutor estrangeiro cultiva o sabor dessa miséria, não como um sintoma trágico, mas apenas como um dado formal em seu campo de interesse. Nem o latino comunica sua verdadeira miséria ao homem civilizado, nem o homem civilizado compreende verdadeiramente a miséria do latino. Para o observador europeu, avançando um pouco, os processos de criação artística do mundo subdesenvolvido só o interessam na medida que satisfazem sua nostalgia de primitivismo. E este primitivismo se apresenta híbrido, disfarçado sob as tais heranças do mundo civilizado. Heranças mal compreendidas porque impostas pelo condicionamento colonialista. Este condicionamento econômico e político nos levou ao raquitismo filosófico e à impotência, que às vezes inconsciente, às vezes não, geram no primeiro caso a esterilidade e no segundo a histeria. Então ele faz essa divisão, diagnosticando o problema com a arte militante no país subdesenvolvido. E quando ela é estéril, ele vai dizer que é quando o artista, o autor, ele fica num exercício formal que é frustrado, que não atinge os seus objetivos. Por outro lado, na histeria, ele vai dizer que a indignação social provoca discursos flamejantes. O primeiro sintoma é o anarquismo pornográfico, que marca a poesia jovem. O segundo é uma redução política da arte, que faz má política por excesso de sectarismo. O terceiro e mais eficaz é a procura de uma sistematização para a arte popular. Ok. E aí ele vai dizer que o cinema novo vai entrar com uma originalidade. Aí reside a trágica originalidade do cinema novo diante do cinema mundial. Nossa originalidade é a nossa fome. E nossa maior miséria é que esta fome, sendo sentida, não é compreendida. Aí ele vai falar dos filmes e como que eles retratam a fome. De Aruanda, ele está meio que explicando o cinema novo para o público internacional. Ele está apresentando isso na Europa, depois que os filmes começaram a circular, para se certificar de que o verdadeiro sentido com o sertão, com a alegoria, com a tematização da fome, vai ser compreendido, e não mal interpretado como um surrealismo tropical ou coisa do tipo. De Aruanda a Vidas Secas, o cinema novo narrou, descreveu, poetizou, discursou, analisou e citou os temas da fome. Personagens comendo terra, personagens comendo raízes, personagens roubando para comer, personagens matando para comer, personagens fugindo para comer,
personagens sujas, personagens feias, descarnadas, morando em casas sujas, feias, escuras. Foi esta galeria de famintos que identificou o cinema novo com o miserabilismo. Mais para frente, ele continua. O que fez do cinema novo um fenômeno de importância internacional foi justamente seu alto nível de compromisso com a verdade. Foi seu próprio miserabilismo que, antes escrito pela literatura de 1930, foi agora fotografado pelo cinema de 1960. E se antes era escrito como denúncia social, hoje passou a ser discutido como problema político. Os próprios estágios do miserabilismo em nosso cinema são internamente evolutivos. Assim, como observa Gustavo Dal, vai desde o fenomenológico, no filme Porto de Caxias, ao social, no filme Vidas Secas, ao político, no filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, ao poético, em Ganga Zumba, ao demagógico, 5 vezes Favela, ao experimental, Sol sobre a Lama, ao documental, Garrincha, Alegria do Povo, à comédia, Os Mendigos. Experiências em vários sentidos, frustradas umas, realizadas outras, mas todas compondo, no final de 3 anos, um quadro histórico que, não por acaso, vai caracterizar o período Jânio-Jango, o período das grandes crises de consciência e de rebeldia, de agitação e revolução que culminou no golpe de Abril. E foi a partir de Abril que a tese do cinema digestivo, vou parar por aqui, porque o que eles chamam de cinema digestivo é esse cinema do entretenimento, do divertimento, que é alienante na sua visão, que é oposto ao que eles estão tentando fazer, buscando essa nova linguagem política, crítica e de mudança, né? E foi a partir de Abril que a tese do cinema digestivo ganhou peso no Brasil, ameaçando sistematicamente o cinema novo. Essa passagem agora eu acho que é muito chave para compreender a intenção do texto. Nós compreendemos esta fome que o europeu e o brasileiro, na maioria, não entendeu. Para o europeu, é um estranho surrealismo tropical. Para o brasileiro, é uma vergonha nacional. Ele não come, mas tem vergonha de dizer isto. E, sobretudo, não sabe de onde vem esta fome. Sabemos nós que fizemos estes filmes feios e tristes, estes filmes gritados e desesperados, onde nem sempre a razão falou mais alto, que a fome não será curada pelos planejamentos de gabinete e que os remendos do Technicolor não escondem, mas agravam seus tumores. Assim, somente uma cultura da fome, minando suas próprias estruturas, pode superar-se qualitativamente. E a mais nobre manifestação cultural da fome é a violência. Então acho que aqui a intenção fica muito clara, né? E comunica muito bem a força, né? A potência desse projeto, que é um projeto muito evidentemente político, que dá um protagonismo ao cinema. O cinema novo, no campo internacional, nada pediu. Impôs-se pela violência de suas imagens em 22 festivais internacionais. O comportamento exato de um faminto é a violência. E a violência de um faminto não é primitivismo. Essa violência, contudo, não está incorporada ao ódio, como também não diríamos que está ligada ao velho humanismo colonizador. O amor que esta violência encerra é tão brutal quanto a própria violência, porque não é um amor de complacência ou de contemplação, mas um amor de ação e transformação. O cinema novo, por isso, não fez melodramas. As mulheres do cinema novo sempre foram seres em busca de uma saída possível para o amor, dada a impossibilidade de amar com fome. A mulher protótipo, a de Porto das Caxias, mata o marido. A Dandara, de Ganga Zumba, foge da guerra para um amor romântico.
Sinhá Vitória sonha com novos tempos para os filhos. Rosa vai ao crime para salvar Manuel e amá-lo em outras circunstâncias. A moça do padre precisa romper a batina para ganhar um novo homem. A mulher de O Desafio rompe com o amante porque prefere ficar fiel ao mundo burguês. A mulher em São Paulo, sociedade anônima, quer a segurança do amor pequeno burguês e para isto tentará reduzir a vida do marido a um sistema medíocre. Aqui ele vai ressaltar o caráter internacional dessa proposta de cinema. Ele não precisa ficar restrito ao Brasil. E Glauber, ele intencionava que isso fosse uma união de diferentes países subdesenvolvidos, com uma mesma proposta, um mesmo sonho. O cinema novo é um fenômeno dos povos novos e não uma entidade privilegiada do Brasil. Onde houver um cineasta disposto a filmar a verdade e a enfrentar os padrões hipócritas e policialescos da censura intelectual, aí haverá um germe vivo do cinema novo. Onde houver um cineasta disposto a enfrentar o comercialismo, a exploração, a pornografia, o tecnicismo, aí haverá um germe do cinema novo. Onde houver um cineasta de qualquer idade ou de qualquer procedência, pronto a pôr seu cinema e sua profissão a serviço das causas importantes de seu tempo, aí haverá um germe do cinema novo. A definição é esta, e por esta definição o cinema novo se marginaliza da indústria, porque o compromisso do cinema industrial é com a mentira e com a exploração. Para concluir, ele termina o artigo, o manifesto da seguinte forma: é uma questão de moral que se refletirá nos filmes. No tempo de filmar um homem ou uma casa, no detalhe que observar, na moral que pregar. Não é um filme, mas um conjunto de filmes em evolução que dará, por fim, ao público a consciência de sua própria miséria. Não temos, por isto, maiores pontos de contato com o cinema mundial, a não ser com suas origens técnicas e artísticas. O cinema novo é um projeto que se realiza na política da fome e sofre por isso mesmo todas as fraquezas consequentes de sua existência.